Olá a todos, estamos cá mais uma vez para uma aula de português de língua não materna de nível intermédio. Tu lembras-te que nas últimas aulas, nas últimas 3 aulas, aliás, mais concretamente, tivemos a falar sobre ciência, não foi? Primeiro falámos sobre as mulheres na ciência, portanto as pioneiras na ciência. Falámos o que era pioneiras, eu acredito que te lembres o que seja. E também tivemos a falar sobre, na última aula, aliás, tivemos a falar sobre ciência, mas eu referi só homens, tivemos a analisar uns textos de uma entrevista de um cientista, sim, e um texto de um biólogo. E hoje vamos continuar mais ou menos dentro deste tema, mas e tu sabes disso, porque eu falei disso na última aula e lancei-te um desafio. E o desafio era que tu me dissesses qual era a diferença entre ciência e tecnologia. Que me dissesses não, que fizesses a pesquisa de qual seria a diferença entre ciência e tecnologia. Eu vou acreditar que estiveste a fazer essa pesquisa, também não era assim muito difícil, num dicionário, na internet, era fácil tu procurares essa diferença. Mas eu disse que trazia a resposta e vou-te mostrá-la. Portanto, temos aqui a definição de ciência e a definição de tecnologia. Ciência, conhecimento que resulta do estudo do mundo natural ou do mundo físico. Esse estudo reúne informação ou dados através de um processo sistemático, o método científico. E tecnologia acontece quando aplicamos a ciência para criar instrumentos ou dispositivos que conseguem resolver problemas ou realizar tarefas. Aqui, quando tu pensas em tecnologia, o que é que tu te vem imediatamente à cabeça? Eu acredito que tu conheças alguns conceitos que são assim mais comuns no nosso na televisão e por aí, como nova tecnologia, alta tecnologia, por exemplo, inovação tecnológica. Portanto, são assim expressões que nós usamos frequentemente relacionadas com a tecnologia. Mas o que eu te pergunto agora é se, olhando aqui para estas duas definições, tu achas que ciência e tecnologia são a mesma coisa, são coisas completamente diferentes, ou são coisas diferentes, mas que se complementam, portanto, que estão de alguma forma ligadas. O que é que tu acharias que é? Ciência e tecnologia são coisas diferentes, são coisas iguais ou são coisas diferentes, mas que se complementam? Portanto, eu digo-te que a tecnologia é efetivamente... aliás, a tecnologia não existe sem a ciência. Nós temos instrumentos como o computador, o telemóvel, mas também o aspirador ou um termómetro para medir a febre, que têm na sua base de criação a tecnologia. Portanto, eles funcionam por causa da tecnologia que existem porque a tecnologia o permite. Então, a tecnologia é a aplicação da ciência e, na verdade, não, é impossível nós separarmos uma da outra. Normalmente, nós olhamos assim para o nosso dia-a-dia e, como eu disse, nós associamos a tecnologia a coisas mais relacionadas com as nossas atividades cotidianas. Olha, por exemplo, eu amanhã vou ao dentista e vou de carro. Para ir de carro... aliás, o meu carro só existe porque existe tecnologia, não é? Portanto, aqui já temos um ponto importante. Depois eu chego ao dentista, eu sento-me lá na cadeira, faço um raio-x, eu só consigo fazer esse raio-x porque existe tecnologia. E, por fim, eu pago a consulta e o recibo de pagamento fica automaticamente disponível no portal das finanças. Isto também só acontece porque a tecnologia nos permite tal coisa. Mas tirando esta questão mais relacionada com o nosso dia-a-dia, a tecnologia está, obviamente, e tu deves saber isso, relacionada com outras áreas, como, por exemplo, os jogos, o lazer, portanto, coisas mais lúdicas, que não sejam só atividades obrigatórias diárias. Portanto, os jogos, as nossas atividades de lazer, muitas vezes é possível encontrar tecnologia. E eu vou falar de drones. Vou-te falar de drones agora. Vou-te mostrar um vídeo, uma notícia de um telejornal, e tu vais... e é sobre drones, portanto eu não te vou explicar o que é. Eu acredito que talvez saibas o que seja, mas tu, através do vídeo, vais perceber o que é um drone e depois, sim, vamos falar sobre ele. Normalmente, este tipo de provas disputam-se em estádios, pavilhões ou em campo aberto, como neste caso, mas as pistas não costumam ter tanta água. Ora, isso não seria um problema, não fossem os aparelhos voadores serem objetos construídos com variados componentes eletrónicos. Os equipamentos eletrónicos e água, a coisa não mistura muito bem. Normalmente, quando a água e a eletrónica se juntam, costuma funcionar bastante mal. Por isso é preciso ter muito cuidado e ao mesmo tempo ser rápido. Isso requer uma atenção extra. Já houve um colega que o drone caiu na água. Agora os danos ainda estão por identificar, porque ele vai esperar que obviamente seque, para depois avaliar os danos. O que tentamos fazer é corridas em ambientes diferentes e sem dúvida que o ter água acho que
é um fator que marca essa diferença. Está a crescer e estamos a fazer um esforço para que a coisa se torne ainda mais mainstream, uma coisa mesmo, não vamos dizer como o futebol, mas vamos tentar atrair o máximo de pessoas possível. A velocidade de pensamento e de execução, aliados à perícia, são essenciais a quem se aventura a pilotar este tipo de drones. Por cá têm-se multiplicado os eventos, mas começar a competir não é propriamente barato. Comencé por negocio, pero después se ha convertido en una pasión y es algo muy adictivo, que me obliga a visitar diferentes carreras, no solo por la competición en sí, sino por una disculpa para hacer turismo. Material bastante caro, porque son moitas pezas e hai que ter repostos de todo, porque entre que se compran fora, veñen, as gafas son mellor 500 euros, a emisora 200, o dron son 400, pero solemos viaxar con 2 ou 3 porque sempre podemos ter un golpe, rompelo e non temos tempo para reparalo, temos que ter outro. Então, ao final, son cartos. Nesta prova em que o mais rápido ganha, participaram dezena e meia de pilotos, um inglês e um espanhol, e os restantes são portugueses, alguns que já começaram também a competir em provas internacionais. Então, eu acredito que tu tenhas percebido o que é um drone depois de teres visto, este vídeo. E aqui no vídeo fala-se que os drones são aparelhos voadores ou fala-se também que são equipamentos eletrónicos, porque para se construir, aliás, um drone é preciso algum conhecimento tecnológico para se fazer. Mas não são só os drones que precisam deste conhecimento tecnológico. Tu não sei se reparaste ali no vídeo, os pilotos, eles são aqueles pilotos que fazem aquelas corridas com os drones, eles usam uns óculos e esses óculos também precisaram de conhecimento tecnológico para serem feitos, obviamente. E não é só os óculos, não é só os drones, mas também os comandos. Portanto, os drones são telecomandados, não voam sozinhos, é preciso alguém que os telecomande. E esses comandos também para se construírem esses comandos, foi necessário conhecimento tecnológico. Portanto, falamos dos drones, dos óculos e dos comandos que nós usamos para fazer o drone voar e fazer tudo aquilo que queremos. Se o drone não tivesse um piloto que saiba usar aquele comando, eles poderiam cair à água, como se diz na peça, nesta notícia, e depois avariavam-se e falam-se que são muito caros e tudo mais, eles dão essa informação toda. Eu vou fazer um exercício contigo sobre esta entrevista, vais ter que usar, esta reportagem. E tu vais ter que usar algum vocabulário que ouviste no vídeo, mas eu acho que é preferível mostrar-te mais uma vez o vídeo. Além de teres de... Eu sei que tu vais ter que perceber o que se diz em português, mas também vais ter que ler aquilo que se diz noutra língua, que está legendado. Portanto, tens que ter esta dupla atenção. Vou-te mostrar mais uma vez o vídeo para depois realizarmos o exercício. Normalmente, este tipo de provas disputam-se em estádios, pavilhões ou em campo aberto, como neste caso, mas as pistas não costumam ter tanta água. Ora, isso não seria um problema, não fossem os aparelhos voadores serem objetos construídos com variados componentes eletrónicos. Os equipamentos eletrónicos e água, a coisa não mistura muito bem. Normalmente, quando a água e a eletrónica se juntam, costuma funcionar bastante mal. Por isso é preciso ter muito cuidado e ao mesmo tempo ser rápido. Isso requer uma atenção extra. Já houve um colega que o drone caiu na água. Agora os danos ainda estão por identificar, porque ele vai esperar que obviamente seque, para depois avaliar os danos. O que tentamos fazer é corridas em ambientes diferentes e sem dúvida que o ter água, acho que é um fator que marca essa diferença. Está a crescer e estamos a fazer um esforço para que a coisa se torne ainda mais mainstream, uma coisa mesmo, não vamos dizer como o futebol, mas vamos tentar atrair o máximo de pessoas possível. A velocidade de pensamento e de execução, aliados à perícia, são essenciais a quem se aventura a pilotar este tipo de drones. Por cá têm-se multiplicado os eventos, mas começar a competir não é propriamente barato. Comencé por negocio, pero después se ha convertido en una pasión y es algo muy adictivo, que me obliga a visitar diferentes carreras, no solo por la competición en sí, sino por una disculpa para hacer turismo. Material bastante caro, porque son moitas pezas e hai que ter repostos de todo, porque entre que se compran fora, veñen, as gafas son mellor 500 euros, a emisora 200, o dron son 400, pero solemos viaxar con 2 ou 3 porque sempre podemos ter un golpe,
rompelo e não temos tempo para repará-lo, temos que ter outro. Então, ao final, são cartos. Nesta prova em que o mais rápido ganha, participaram dezena e meia de pilotos, um inglês e um espanhol, e os restantes são portugueses, alguns que já começaram também a competir em provas internacionais. Pronto, passei 2 vezes o vídeo, tal como te prometi, e vamos realizar o exercício que está relacionado com o texto. Tens aqui as palavras todas, vou só aqui aumentar isto para conseguirmos ver todos. Portanto, temos aqui um texto e as palavras que tu deves preencher naqueles espaços são as palavras que estão lá em cima. Portanto, atenção, baratos, água, eletrónicos, esforço, tentar, atrair, voador e danos. Eu vou lendo o texto, tu vais tentando preencher os espaços, depois eu volto a ler o texto mais uma vez, já com os espaços preenchidos, vamos todos, aliás, fazendo o exercício em conjunto. As corridas de drones não costumam fazer-se sobre isto porque se estes aparelhos caírem à água, ficam logo estragados. Os drones têm muitos equipamentos e a eletrónica nunca combinam bem com a água. Para não ir tudo por água abaixo, os concorrentes têm de ser rápidos e ter uma extra. Nesta competição, houve um concorrente que já deixou mergulhar o drone. Agora vai ter de o secar e só depois ver quais foram os causados pela água. Depois de avaliar esses estragos, é que se pode tentar calcular quanto custará compor o aparelho. Os organizadores do campeonato de drones querem o máximo de pessoas, mas não têm ilusão. As corridas de drone nunca foram tão populares como o futebol. Em Portugal, há cada vez mais campeonatos de drones. O problema é que os drones não são nada porque são aparelhos com muitas peças e é preciso ter sempre peças suplentes. Eu acho que é fácil, tenho a certeza que conseguiste ir escrevendo as palavras nos espacinhos em branco. De toda a forma, vamos fazê-lo em conjunto, como eu te prometi. Então vamos lá. As corridas de drones não costumam fazer-se sobre aqui. O que é que eles dizem no vídeo? As corridas de drones não se fazem sobre a água. Isto porque se estes aparelhos, qual é a característica destes aparelhos? Estes aparelhos voadores caírem à água, ficam logo estragados. Os drones têm muitos equipamentos eletrónicos e a eletrónica nunca combinou bem com a água. Para não ir tudo por água abaixo, os concorrentes têm de ser rápidos e ter aqui é muito fácil, uma atenção extra. Nesta competição, houve um concorrente que já deixou mergulhar o drone. Agora vai ter de o secar e só depois ver quais foram os quê? Portanto, ele caiu à água, vai ter de secar e ver quais foram os danos causados pela água. Depois de avaliar esses estragos, é que se pode tentar calcular quanto custará compor o aparelho. Os organizadores do campeonato de drones querem... O que é que eles querem? O máximo de pessoas querem o quê? Atrair o máximo de pessoas, mas não têm ilusão. As corridas de drones nunca serão tão populares como o futebol. Em Portugal, há cada vez mais campeonatos de drones. O problema é que os drones não são nada, falta uma palavra, portanto não são nada baratos, porque são aparelhos com muitas peças e é preciso ter sempre peças suplentes. Achaste o exercício difícil? Quando viste 2 vezes o vídeo, portanto eu também fui falando um pouco sobre os drones e que eram equipamentos eletrónicos, portanto eu acho que não foi assim tão difícil. Mas agora imagina, eu disse-te que os drones precisavam de... Tu sabes que depois de veres o vídeo e de leres este texto, que os drones precisam de uma pessoa para os comandar, não é? Portanto, são telecomandados. As pessoas têm aqueles óculos e aquele comando que ajuda a que se façam estas corridas ou aquilo que for necessário fazer com o drone, porque os drones são utilizados também para outras coisas, não é só para fazer corridas. Mas imagina que os drones não precisavam de ninguém para os telecomandar, que eles aprendiam a voar sozinhos, que eles conseguiam melhorar os seus voos. Imagina que isto acontecia. Aliás, a pergunta que eu te faço é, tu achas que isto pode acontecer? Aparelhos trabalharem sem a ajuda do homem? Tu achas que isto é possível? Pensa lá um pouco. Tu achas que isto é possível? Olha à tua volta e tenta lá perceber se é possível que as máquinas aprendam assim como nós, as pessoas. E a resposta é sim, sim. Efetivamente, sim. Há computadores que conseguem não apenas analisar e classificar informação, mas melhorar automaticamente essas
tarefas por si próprios, conseguem ver qual é a melhor maneira de fazer essas tarefas quando surge um problema. Portanto, sim. E aqui falamos da inteligência artificial. Portanto, os computadores podemos dizer que os computadores aprendem sozinhos. Não é exatamente assim, mas poderíamos falar desta forma. Portanto, são máquinas que conseguem aprender. E por isso é que falamos desta inteligência artificial, a inteligência da máquina ou do computador. E deixo-te aqui uma imagem, só para tu teres uma noção de um homem que tem o coração e o cérebro, e aqui um robô que, aqui para exemplificar, para ilustrar, aliás, esta questão da máquina em oposição ao homem, e, portanto, a inteligência artificial em oposição à inteligência humana. E agora vou-te mostrar um texto que fala exatamente sobre isso, sobre a inteligência artificial. Eu quero que estejas atento, obviamente, porque este texto vai ter depois um exercício, como sempre fazemos aqui, ok? Então vamos lá. Aliás, vamos lá, tínhamos esquecido que tinha aqui algumas palavras que queria que tu visses antes de vermos o texto, porque provavelmente são palavras que tu podes não saber o significado e assim fica já a saber. Acelerado é rápido, impensável é uma coisa em que é difícil pensar, é difícil pensar, é impensável. Não se consegue imaginar. Atualmente é o mesmo que hoje. Artificial, que não é criado pela natureza. Natural, que é criado pela natureza. Portanto, aqui temos uma oposição. Vantagem, coisas positivas ou boas. Improvisar, arranjar à pressa uma solução para um problema. Infalível, que nunca falha. E noção, é o mesmo que ideia. Agora sim, vou-te mostrar o texto. Vamos lá. Inteligência artificial. Ao longo de todo o século XX, a evolução tecnológica tem-se feito a um ritmo muito acelerado. Hoje, é difícil imaginar o nosso dia-a-dia sem recurso a máquinas. O que seria das nossas casas sem a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar louça ou o aspirador? Nos bancos, nas escolas, nos tribunais, é já impensável fazer alguma coisa sem computador. Mas também na indústria. Veja-se que todas as fábricas, nas suas linhas de montagem, usam robôs. Também nos transportes. Os carros atualmente já sabem direcionar-se automaticamente em função das linhas brancas da estrada. Os aviões podem voar em piloto automático. Se compararmos, por exemplo, a inteligência de um computador, a inteligência artificial, com a inteligência natural, a inteligência humana, vemos que o computador tem muitas vantagens. Os computadores são muito rápidos a fazer contas. Nunca erram, nunca se cansam, não precisam de parar para comer ou dormir e têm uma memória infalível. Porém, nós, humanos, somos melhores do que os computadores a criar coisas novas, a aprender e a improvisar. Afinal, fomos nós, humanos, que criamos as máquinas. Os cientistas que estudam robótica e inteligência artificial dizem que dentro de 50 anos vamos ter robôs a fazer por nós todo o trabalho físico. Por isso, vai haver profissões que, no futuro, vão desaparecer. Por exemplo, empregado de balcão, empregado de limpeza, camionista, etc. Isto quer dizer que as novas profissões vão exigir muito mais conhecimento e especialização. Por outro lado, é preciso ter muito cuidado para não inventar máquinas que se tornem ultra inteligentes e comecem a fazer coisas para as quais não são programadas. É que nós, humanos, temos a noção do bem e do mal, mas as máquinas não. Este exercício fala aqui um pouco daquilo que eu... Aliás, fala um pouco, não, é um exercício, um texto sobre a inteligência artificial. Aqui está um pouco mais explicado do que aquilo que eu disse. Se estiveste atento, percebeste aqui que se fala até que há algumas profissões que podem ser substituídas no futuro, podem deixar de existir, como o empregado de balcão, o empregado de limpeza, camionista. Portanto, a inteligência artificial pode fazer com que algumas profissões desapareçam no futuro. Não é no futuro já imediato, mas quem sabe daqui a alguns anos. Eles até falam que há alguns carros que já conseguem conduzir-se mais ou menos sozinhos só por causa das riscas brancas que estão na estrada. Isso falava-se aqui no texto.
Bom, vamos fazer um exercício relacionado com este texto. Tu vais ter que preencher os espaços em branco com palavras que não só estão no texto, como também naquele glossário que eu li inicialmente. Daquelas palavras que estavam ali, que estão assim mais a negrito no texto. Portanto, vamos ter que preencher os espaços em branco com algumas palavras que tu aprendeste aqui no texto. Depois, aliás, este exercício é importante porque tu vais aqui perceber como é que podes dar a resposta numa resposta escrita, num teste ou numa ficha de exercícios, ou então numa resposta oral. Portanto, temos aqui um modelo de exercícios em que trabalhamos aqui algumas respostas que sejam rápidas, claras, eficazes, que depois tu vais usar certamente noutros contextos. Portanto, vamos exercitar não só o conhecimento que adquiriste aqui, mas sim vamos exercitar aqui a forma como tu podes responder de forma rápida, clara, direta. Portanto, o exercício tem estes dois lados, portanto, vamos exercitar as duas coisas. Então, é um pouco extenso, ok? Eu vou lendo, obviamente, mas é um pouco extenso, eu sei. De toda a forma, eu vou lendo, vou parando e tu vais tentando acompanhar. A que ritmo as novas tecnologias se têm desenvolvido? As novas tecnologias têm-se desenvolvido a um ritmo muito quê? Segundo aquilo que nós temos vindo a falar nestas aulas todas, as tecnologias têm-se desenvolvido a um ritmo muito quê? Acelerado, portanto, rapidamente. Têm-se desenvolvido assim com alguma velocidade. Como seria o nosso dia-a-dia sem usarmos as máquinas? Sem as máquinas, teríamos uma vida muito mais quê? Sem as máquinas, teríamos uma vida muito mais... O que é que tu achas? Complicada? Difícil? Eu aqui escreveria a opção difícil, como podes ver, uma pergunta direta, uma resposta direta também. E sim, nós temos vindo a perceber que com a ciência e a tecnologia a nossa vida tem sido facilitada, não é? Portanto, há 100 anos a nossa vida seria muito... A nossa vida há 100 anos era muito pior sem esta tecnologia e esta ciência toda. Achas que alguém no final do século XIX ou princípios do século XX conseguia prever como é a nossa vida moderna agora? E a resposta, não. Nesse tempo, ter um robô como empregado doméstico era uma coisa quê? Impensável. Portanto, no final do século XIX e nos princípios do século XX, tal como eu referi há segundos atrás, ter um robô como empregado doméstico era uma coisa impensável, que não se pensava. Portanto, há aqui uma evolução rápida. Falamos de cerca de 100 anos e já evoluímos tanto neste sentido. Continuando, como designamos a inteligência das máquinas por oposição à inteligência humana? A inteligência das máquinas e robôs chama-se inteligência e a inteligência humana chama-se inteligência. Estava no glossário, eu referi isto, mostrei-te uma imagem, estava no texto, eu penso que é muito fácil. Portanto, como é que designamos a inteligência das máquinas por oposição à inteligência humana? A inteligência das máquinas e robôs chama-se inteligência artificial e a inteligência humana chama-se inteligência natural. Qual pensas que deverá ser o futuro da inteligência artificial? Não é possível prever, com rigor, o que vai acontecer nesta área. Há quem tenha uma visão positiva e veja nos robôs apenas, mas pense que vai haver também desvantagens. Eu faço outra vez a pergunta e leio a resposta e vamos ver a solução. Qual pensas que deverá ser o futuro da inteligência artificial? Não é possível prever com rigor o que vai acontecer nesta área. Há quem tenha uma visão positiva e veja nos robôs apenas vantagens, mas penso que vai haver também desvantagens. Temos aqui uma resposta mais extensa, mas que é muito direta, é fácil percebermos o que ali se diz, não é? Portanto, fala-se aqui daquilo que se pensa sobre os robôs, que podem trazer vantagens, mas que também podem trazer desvantagens. Que desvantagens podem ser essas? A grande desvantagem pode ser, por exemplo, o aparecimento de muitas e o grande aumento de desempregados. Então, que desvantagens podem ser essas? Quais são as desvantagens que são enumeradas? A grande desvantagem pode ser, por exemplo, o aparecimento de muitas profissões e o grande aumento de
desempregados. Portanto, se por um lado estes robôs podem vir substituir as pessoas em algumas profissões, isto não tem que ser necessariamente bom porque pode aumentar o desemprego. Portanto, eu falava de empregados de mesa, empregados de limpeza, não era o que dizia o texto. Se existirem robôs que substituam as pessoas nestas tarefas, o que é que as pessoas depois podem fazer, não é? Portanto, isso significa que vai haver um grande aumento de desempregados. Continuando, e aqui temos uma pergunta curta e uma resposta longa. O que é que, na tua opinião, as pessoas desempregadas podem fazer? Portanto, na tua opinião, está aqui já uma resposta, não é? Vamos assumir que é a minha opinião. O que é que, na tua opinião, as pessoas desempregadas podem fazer? Não sei, mas sei que o mundo não vai acabar por isso. As pessoas que realmente gostam de trabalhar hão de conseguir uma solução, como, por exemplo, fazer jardinagem artística, criar artesanato, inventar novas comidas, tudo coisas que os robôs nunca poderão fazer. Vamos lá então. Não sei, mas sei que o mundo não vai acabar por isso. As pessoas que realmente gostam de trabalhar hão de conseguir improvisar uma solução. Também podíamos escrever aqui arranjar uma solução. Como, por exemplo, fazer jardinagem artística, criar artesanato, inventar novas comidas, tudo coisas que os robôs nunca poderão fazer. Portanto, os robôs não poderão nunca fazer jardinagem artística ou criar artesanato ou inventar novas comidas. Na pergunta H, há pessoas que têm algum medo da inteligência artificial porque dizem que os cientistas podem criar máquinas super inteligentes e que assim podem começar a dominar os humanos. Esse é de facto um perigo. É que a ciência não é. Os cientistas por vezes erram quando criam coisas novas e podem criar coisas perigosas. Eu disse que era uma pergunta e uma resposta, mas não, é só uma afirmação. Há pessoas que têm algum medo da inteligência artificial porque dizem que os cientistas podem criar máquinas super inteligentes e que assim podem começar a dominar os humanos. Esse é de facto um perigo. É que a ciência não é infalível. Os cientistas por vezes erram quando criam coisas novas e podem criar coisas perigosas. Portanto, aqui falamos que a ciência pode levar a isto, a que se crie coisas perigosas, não é? Também falámos disto na aula passada, por causa da questão das provas. É muito importante também neste sentido. E, por fim, a última pergunta, aqui sim, uma pergunta e uma resposta. É só o tipo de inteligência que distingue as máquinas dos humanos? Não, os humanos têm coisas que as máquinas não têm nem nunca terão, que é de moralidade, ou seja, saber que estamos a fazer bem ou mal aos outros. Portanto, é só o tipo de inteligência que distingue as máquinas dos humanos? A resposta aqui era unânime, não é? Todos teríamos mais ou menos a mesma resposta. E a resposta aqui diz que não. Os humanos têm coisas que as máquinas não têm nem nunca terão, que é a noção de moralidade. Ou seja, saber que estamos a fazer bem ou fazer mal aos outros. Podemos criar uma super máquina que consiga substituir o homem em muitas coisas, mas a máquina, não, em princípio, não vai conseguir distinguir se está a fazer bem ou mal aos outros. Portanto, não tem esta sensibilidade que nós humanos temos. Portanto, percebemos que a máquina substitui muito o homem, mas não substitui em tudo, não é? E com esta pergunta e esta resposta ficamos por aqui na aula, mas eu quero relembrar-te que durante estas aulas da ciência e da tecnologia, pode ser um tema que não te interessa tanto, mas que tu certamente vais falar nas tuas disciplinas na escola ou utilizas no teu dia-a-dia. Portanto, são temas que, mesmo que não nos interessem tanto, nós, de alguma forma, temos que dominar alguma coisa. Mas mais importante do que falar da ciência e da tecnologia, aqui, nesta disciplina, é conseguires perceber que conseguirmos, aliás, realizar alguns exercícios que depois podes ter modelos semelhantes na escola e que precises de responder. Aprendemos vocabulário novo, estruturas. Lembras que na última aula fizemos um exercício com umas palavrinhas para preencher uns espaços que não estavam relacionados com a ciência diretamente, mas sim na construção de um texto. Era importante para a construção do texto, para o nosso discurso, portanto, termos essa coerência. E então, eu sei que eu vou trazendo assim temas diferentes, já falámos sobre comida, sobre agricultura, sobre ciência, sobre tecnologia, as mulheres na ciência, mas eu sei que tu percebes que eu quero que tu desenvolvas o teu vocabulário e assim também vamos trabalhando a gramática, sim, porque nós também já falámos sobre o pretérito imperfeito do conjuntivo, que eu lembro-me bem disso. Entretanto, eu quero te deixar um desafio. Eu gostava que tu pensasses, se pudesses, imagina, vamos escolher, tu podes ter um robô. Que robô é que tu querias? O que é que querias que o teu robô fizesse?
Ok? Pensa sobre isso. E com isto me despeço. Até à próxima aula.